Olha, a terceira temporada da LFL mal começou e o tal do inverno severo já chegou com tudo, viu? A gente já viu goleadas históricas, um caos total em campo, um envício de campeonato que, sinceramente, ninguém poderia prever. Bora entender o que tá acontecendo. E insana é pouco, né? Porque a gente viu times que, sinceramente, parecem ter esquecido como se defender. O foco é só no ataque, num ataque avassalador. E o resultado disso? Um espetáculo de gols e uma imprevisibilidade total. Mas calma, no meio dessa loucura toda, alguns padrões começam a aparecer. Tem times dominantes se impondo, algumas surpresas bem inesperadas e, claro, umas estrelas aí que estão roubando a cena. Vamos tentar separar o joio do trigo e ver quem realmente está dando as cartas nesse começo. E essa temática do inverno severo, olha, caiu com uma luva, né? Porque o que a gente viu foi uma verdadeira avalanche de gols, de resultados que ninguém esperava, um cenário onde os ataques simplesmente atropelaram as defesas. É só bater o olho em alguns desses placares para entender o tamanho do caos. Jogo com 8, 9, até 10 gols. Isso não é normal. O que a gente está vendo são times totalmente focados lá na frente, o que, claro, cria partidas espetaculares de assistir, mas também uma falta de previsibilidade absurda. Só que mesmo nesse caos todo, uma certa ordem começa a se estabelecer. Algumas equipes não só sobreviveram a essa tempestade de gols, como aprenderam a prosperar nela. E aqui que a gente começa a separar as verdadeiras potências dos meros desafiantes. E lá no topo dessa ordem, quem tá mandando no pedaço é o Flamengo. O atual campeão não só passou ileso pelo caos, como parece ter ficado ainda mais forte. É o único time que ainda não perdeu, mostrando desde o primeiro momento aquela mentalidade de quem não vai largar o troféu por nada. E qual é o segredo do sucesso deles? Tá aqui, ó, 8. Enquanto estava todo mundo naquela loucura de atacar, atacar e atacar, o Flamengo foi lá e construiu uma fortaleza, sofrendo só 8 gols. É, de longe, a melhor defesa do campeonato. E é isso que faz toda a diferença. O que isso mostra pra gente? Que o Flamengo é, de longe, o time mais equilibrado da liga. Eles não só defendem com uma perfeição incrível, mas também têm um ataque letal. E, como a gente viu no clássico contra o São Paulo, eles têm uma resiliência para virar jogos que pareciam perdidos, que é coisa de louco. Aí do outro lado da moeda a gente tem o São Paulo. E aqui está se desenhando o grande duelo pelo título, né? De um lado, a consistência e a solidez defensiva do Flamengo. Do outro, a pura explosão e o poder de fogo de um São Paulo que vive para atacar. São duas filosofias de jogo completamente opostas, brigando lá em cima. Peraí, mas essa briga não é só entre eles dois, não. Tem um terceiro time que chegou chutando a porta e entrou na festa e fazendo muito barulho. O Galatasaray aparece como o grande coringa da temporada, um time de ataque total que pode ganhar de qualquer um. E a identidade do time turco é bem clara. Eles têm o melhor ataque da liga, uma máquina de fazer gols com 21 marcados até agora. A defesa, por outro lado, já sofreu 15. É um time que vive no fio da navalha, o que torna os jogos deles absolutamente fascinantes de assistir. Bom, vamos sair um pouco dos times e dar uma olhada nos jogadores, porque aqui a gente tem uma das histórias mais incríveis da temporada. Uma batalha pela artilharia que ninguém, absolutamente ninguém esperava, com um novato desafiando os maiores nomes da liga. 13, grava bem esse número, 13 gols em apenas 5 jogos. É um desempenho, cara, é simplesmente absurdo o que o atacante do Galatasaray, Alessandro Del Piero, tá fazendo. E só pra gente ter uma ideia do que isso significa, vamos olhar para uma lenda. O Kylian Mbappé, do São Paulo, tem 9 gols, que já é um número fantástico para qualquer um, mas que parece até pouco perto da explosão desse estreante, o Del Piero. Quando a gente olha a tabela completa, aí que o queixo cai de vez. O Del Piero não está só liderando, ele está deixando a concorrência comendo poeira, superando lendas como Mbappé, Cristiano Ronaldo com uma vantagem bem considerável. É a grande história individual da temporada até agora. E o mais impressionante disso tudo é a humildade do cara. Ele diz que chegou sem expectativas, que só queria contribuir. Pô, contribuir? O que ele está fazendo é redefinir o que a gente espera de um estreante nessa liga. Claro, né? Nenhum artilheiro joga sozinho. E a lista de assistências mostra quem são os cérebros por trás desses ataques. O destaque vai para a dupla do São Paulo, Ronaldinho e Mbappé, e também para o Jamal Musiala, que é o principal garçom do ataque avassalador do Galatasaray. Beleza, a gente viu times dominantes, jogadores quebrando recordes. Mas como é que tudo isso se encaixa na classificação geral? Vamos dar uma olhada no panorama da liga para ver como essas histórias se traduzem na tabela. E a tabela não mente, ela só confirma tudo isso que a gente conversou.
Olha lá. Flamengo isolado na ponta. Logo atrás, coladinhos, São Paulo e Galatasaray empatados em pontos. A briga tá boa ali em cima. Enquanto isso, Milan, Fluminense e Celtic estão correndo por fora, tentando não desgrudar. Fica bem claro que o poder de fogo da liga está todo concentrado lá em cima. O Galatasaray lidera como o ataque mais letal, seguido de pertinho por Flamengo e São Paulo. O recado aqui é simples. Para ser campeão esse ano, vai ter que fazer gol, e muito gol. Mas é importantíssimo lembrar, a gente está só no começo. A batalha mal começou. Com um campeonato longo pela frente, tudo pode mudar. Como será que os próprios protagonistas estão vendo essa maratona? A fala do Emanuel Asco, técnico do São Paulo, diz tudo. Apesar do Flamengo estar na frente, ele sabe que a chave num campeonato tão longo é a consistência. Não adianta nada dar show num jogo e tropeçar no outro. A corrida pelo título está longe, muito longe de acabar. E do lado do favorito, a mentalidade é a mesma. O Johan Cruyff do Flamengo deixa claro que o objetivo é o bi, mas com os pés no chão. Eles estão focados, cientes de que não tem jogo ganho e respeitando cada adversário que aparece pela frente. E a gente fica com essa pergunta no ar, que é a pergunta de $1 milhão, né? A força coletiva do Flamengo, a explosão ofensiva do São Paulo ou a imprevisibilidade genial do Galatasaray e do Del Piero? A consistência vai vencer o caos? A batalha está apenas começando.